Quantos querem estar cheio de Deus aqui essa noite? Quantos querem mais de Deus aqui essa noite? Então levanta tua mão aí onde você está. Fala para Deus aí que você quer sair daqui encharcado pela glória de Deus essa noite. Fala para Ele. Vamos, fala para Ele que você quer sair encharcado pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Fala que esse é o teu desejo. Fala, esse é o meu desejo. É minha fome, minha sede. As criancinhas estão liberadas, as crianças. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome essa noite. Nós queremos sair deste lugar cheio do Teu poder, cheio da Tua graça. Eu entendo que essa noite o Senhor reuniu aqui os famintos, os sedentos, sedentos por Deus, sedentos por mais de Deus. Cadê você, irmão? Vamos, fala com Deus, fala com o Espírito Santo, fala assim: eu quero ser encharcado pela Sua glória, Senhor. Quero ser encharcado pela Sua glória, Senhor. Eu quero ser encharcado pela Sua glória, pela Sua presença. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Senhor, eu quero liberar uma palavra profética sobre essa geração, sobre esse arena, Senhor. Profetizo que eles irão alcançar muitas pessoas até o final desse ano, Senhor. Dezembro de 2014. Profetizo que o Senhor está liberando um tempo de avivamento, de multiplicação para o louvor da Tua glória. Quantos recebem isso? Diga amém, meu irmão. Eu libero na autoridade do nome de Jesus, onde vocês colocarem as plantas dos pés de vocês, as pessoas vão começar a ser atraídas pela glória que você carrega dentro de você. Eu profetizo que você terá uma palavra que vai liberar a glória de Deus sobre a vida dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Eu profetizo que você será o impacto onde Deus colocou você. Quantos recebem isso? Diga amém. Então dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória. Pode se assentar, fique à vontade. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Diz assim: ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e o quê? Perturbado com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Acabou? Olha só. Acabou. O que eu quero compartilhar com você hoje, rapidinho aqui, é sobre presença. Ontem à noite, quantas pessoas estavam na noite passada aqui? Foi bom? Foi bom demais, eu gostei demais. Essa manhã e essa tarde foi muito de Deus. Oh, chegou meu café, aleluia, irmão. Oh, glória. Mistério, Espírito Santo. Você toma ele, você sai voando, irmão, aleluia. Manda mais, Jeová. Olha só. É uma das coisas que eu creio, que você, para você ter a presença e fazer a presença permanecer em você, você tem que estar debaixo de uma exigência do reino de Deus. E a primeira coisa que o reino de Deus exige é que aquilo que você faz para Deus não se torne maior do que o seu relacionamento com Ele. Fala comigo. Aquilo que eu faço para Deus não pode ser maior do que a minha intimidade com Ele. Quantos creem nisso dessa forma? Diga amém. Quando você se preocupa muito em apenas fazer,
e não se intimizar com ele, o reino de Deus, ele pode ser sacado de você. Nós falamos hoje, essa tarde aqui, que Jesus fala uma palavra em Mateus, dizendo que o reino de Deus, ele pode ser tirado e dado a um outro povo que produza os frutos corretos do reino dele. E uma das coisas que você vê é que Jesus entra na casa de Marta. Marta recebe Jesus, na verdade na sua casa, mas ela não consegue fazer com que ela desfrute da presença de Jesus na sua casa. Diz que ela começa a se preocupar em fazer muitas coisas, porque Jesus está ali. E ela chega: Jesus, não é possível, eu estou fazendo muita coisa para te receber bem aqui na minha casa, e a minha irmã Maria está aí, aos teus pés, não fazendo nada, manda ela me ajudar. Então, primeira coisa que eu quero falar com você, a casa, nós vamos trabalhar aqui essa noite, que a casa de Marta é o seu corpo, que a vida de Marta é a sua alma, e que Maria é o teu espírito. Vou falar de novo, a casa de Marta, vamos trabalhar essa noite, que é o teu corpo. Marta, a tua alma, e Maria, o teu espírito. O que você vai ter que discernir, que para receber a presença, a tua alma, ela sempre vai querer, sempre estar perturbada, ansiosa, por fazer muitas coisas. Mas Maria, que é teu espírito, ele sempre vai querer ficar sentado, quieto, para ouvir a voz do Criador. O que eu venho falar com você hoje é que eu entendo que para vocês revolucionarem o mundo, a região aonde Deus te colocou, não é muita informação, mas é você ter muito mais da presença. Porque quando tenho a presença não preciso falar muito, porque a minha Bíblia se torna, a minha vida se torna a Bíblia dessa geração, que eles irão olhar e vão ser impactados pela minha vida, pelo meu testemunho. Eu não preciso falar da Bíblia, a minha vida é a Bíblia. Quantos pode aplaudir ao Senhor por isso? Para mim, eu fico muito preocupado quando vejo pessoas apenas preocupadas em fazer coisas para Deus. Eu sei que a palavra de Deus, a missão é do homem. Isso fica claro. Sempre Deus vai te liberar uma palavra que virá dos céus, que vai te motivar, que vai colocar você de pé. Mas você tem uma missão. Mas muito me preocupa quando a sua vida só é a missão. Quando você se preocupa apenas em fazer coisas para Deus, e Ele fica te esperando, e você não tem tempo para ouvi-lo. Só tem 5 minutos que você fala: Senhor, obrigado. Aleluia, amém. Vamos lá. Eu entendo que Deus está levantando uma geração. Ele quer dar um reino. Preste atenção. Ele quer dar um reino. Mas esse reino já vem com a presença. Quantos recebem isso? Diga amém. Vamos lá, vamos passear na Bíblia um pouquinho, para você entender melhor. Segunda Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 2. 2 Samuel capítulo 6, verso 2 diz assim, ó: Depois levantou-se Davi e partiu de Baal Judá com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Preste atenção. Falamos hoje um pouquinho à tarde que Deus transfere um reino, sacando do rei Saul, e dá a Davi. Só que quando Davi recebe o reino, ele recebe um reino sem a presença de Deus. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma unção, mas o reino estava oco, não tinha uma presença de Deus. A preocupação dele é: eu sei que eu não vou prosperar. Então, escute o que eu vou falar a você. Para mim, existe um lugar certo que Deus vai nos preparar. Existe um lugar que você precisa ficar escondido para se tornar o que Deus espera de você. Não é de qualquer forma que você irá trazer a presença. Você vê que a presença do Pai entra na casa de Marta e ela não sabe recebê-lo. Quando você não sabe receber a presença, ela não permanece. Ela só vem de visita. E eu entendo que uma geração que quer ser marcada por Deus não pode apenas ser visitada pela presença dele. Essa geração tem que permanecer nele.
Eu profetizo que você vai permanecer nele. Quantos recebem isso? Diga amém. Eu profetizo que você vai permanecer nele. Davi recebe um reino. E a preocupação dele é como eu vou trazer essa arca de volta. Eu preciso trazer essa arca de volta para onde eu estou. E essa noite que eu vim falar para você é algo muito simples. Se você quer trazer a presença para um povo que talvez é um povo, uma geração que está vazia, você precisa trazer algo que vá convencê-los. Esses dias em São Paulo, alguns dias atrás, nós fomos fazer um evangelismo. Quando vi o pastor falando, muito bom, me lembrei disso. Nós fomos em esse cara meio doido lá, um lugar lá. E então estava tentando achar uma estratégia para evangelizar. Como nós vamos entrar lá? O que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? Então a primeira coisa que a gente conversando, eu falei com eles assim: chega lá, primeiro se infiltrem, começa a andar, anda de skate normal, vai lá, vai do jeito que está. Depois depois de um tempinho, a gente vai dar uma garfada, fica tranquilo. E depois de umas 2 horas eles andando, a gente chegou, eu e os pitbull. Chegamos lá, uns disfarçados, uns com skate na mão, nunca andou. Eu não entendi. Eu falei, onde você trouxe isso aí? Nós tem que se parecer com eles. Eu falei, aleluia. Quero ver ele mandar você dar um flip, sei lá o que vai acontecer com você. Vamos mandar lá na pista. E uma das coisas que foi muito impactante, tinha um doido com a gente, com um alargador cheio de... Falei, é você que é a isca, mano, você vai ter que ir lá. E começou a conversar, daqui a pouco... vamos ali, a gente agora acabou, a gente vai para algum lugar que tem uma galera lá e vai ter não sei o quê. E a gente falou, pô, a gente está querendo ir, mas a gente queria falar algo com vocês aí. E eles vieram e começamos a falar de Jesus para eles. E a primeira coisa que eles falaram foi assim: a gente respeita, mas a gente não quer não. Porque os últimos caras que vieram aqui, eles começaram como vocês, mas depois a vida deles denunciaram que eles não eram. Por isso que eu disse a você que, na verdade, eles não querem ver muito o que você está falando por Bíblia. Eles não querem saber o conhecimento que você tem aqui. Eles querem saber se você tem vida para dar para eles. Tem alguém vivo aí? Tem alguém me ouvindo aí que eu estou falando? E a gente falou assim, cara, a gente vai fazer uma aliança com vocês. Cara, fazer aliança? Nós vamos fazer uma aliança com vocês. Do quê? A gente tem uma vida para dar a vocês. A gente só pode mudar, preste atenção, um ambiente se a nossa natureza é outra. A gente não pode mudar um ambiente se a nossa natureza é a mesma daquele ambiente. E falamos a eles, começamos a pregar sobre código do reino. Eles falaram assim, esse negócio do código do reino é legal, a gente quer ter isso aí. Eu falei, então tá bom, então fecha o olho aí. Ele, pra quê? Fecha o olho aí. Começamos a orar. Ei, caiu um aqui, pum. Caiu outro ali, pum. Uns começou a correr, por que ele está caindo? Eu falei, segura, fica tranquilo. Por que esse código faz eu cair? Eu falei, não, é porque esse código é forte, irmão. Esse código é power. Hoje nós fazemos essa reunião com mais de 160 pessoas em 6 semanas. Em 6 semanas. O que vocês estão fazendo? Nós não estamos fazendo nada. Só estamos dando a eles uma vida que eles não têm. Dando exemplo de vida. A maioria deles disseram assim, nós já passamos por igrejas, nos decepcionamos com homens. Então a nossa palavra foi assim, preste atenção no que eu vou falar a você. Deus usa a frustração dos homens para mostrar a sua glória. Preste atenção. Talvez eu estou falando para algumas pessoas que estão aqui. Você foi convidado e você diz, eu não queria estar aqui. Porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, o cara rouba, o cara não sei o quê, o cara... Quero dizer algo para você. Se você está aqui porque Deus tem algo muito além da sua vida do que você possa imaginar. E na verdade esse além, Ele quer permanecer com você e andar com você todos os dias. E eu quero dizer para você, preste atenção no que eu vou te falar, preste atenção. Essa noite eu quero fazer um desafio para alguns líderes aqui. Como foi dado um desafio você para as próximas semanas, de você trazer pessoas.
Uma das coisas que eu creio, que quando as pessoas começam a olhar para você, e não apenas crer naquilo que você fala, mas naquilo que você é, elas começam a querer te seguir. Uma das coisas que eu vejo, que quando Jesus, ele entra na casa de Marta, Marta não entendia que ela não tinha mais o que fazer, ela tinha que ser uma adoradora, ser alguém que consegue segurar a presença de Jesus. Eu não sei se você lembra, essa mesma Maria foi aquela que quebrou o vidro de perfume sobre ele. E naquele mesmo momento, um cara chamado Judas disse assim: por que essa mulher fez isso? Poderíamos dar aos pobres, poderíamos vender, dar aos pobres. Aí diz que ele não falava porque ele tinha cuidado das pessoas, ele falava porque ele era ladrão. E Jesus disse assim: por que vocês estão falando dessa mulher? Ela está me preparando para o dia do meu sepultamento. E você vê que depois que Jesus ressuscita, a primeira pessoa que Jesus aparece é para essa mesma mulher. Então uma das coisas que eu quero dizer a você, Jesus disse, a melhor parte ela escolheu e essa parte não vai ser tirada dela. Você escolheu a melhor parte de estar aqui hoje. E Deus vai te recompensar por isso. Você crê nisso? Deus vai te recompensar por isso. Mas uma das coisas que eu creio e tenho visto, as pessoas não podem mais ser convidadas por você, vir na igreja e não permanecer aqui. Elas não podem ser convidadas por você, evangelizadas por você, vir um mês e desaparecer, e depois nem quer olhar para a sua cara. Elas não podem continuar vindo aqui. Você faz, não, eu tenho ligado, elas te atendem por respeito, algumas, outras não querem nem, eu não quero. A questão não é apenas convidar, meu irmão. A questão é você dar algo a ela que vai mudar a natureza dela e fazer a presença de Deus permanecer e não apenas visitar a vida dela. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então dê um aplauso ao Rei da Glória. Vamos juntos. A grande preocupação de Davi foi trazer a presença para um reino que ele recebeu. Eu creio muito que se vocês, as equipes, ou ontem noite, as vigílias, vocês começarem a vir aqui, gerar primeiro aqui no altar, aonde vocês querem chegar, se prepara, porque Deus vai dar chaves nas mãos de vocês, para vocês liberarem o destino dessa geração que está aí fora. Não vá para a rua apenas, vamos orar aqui, fazer uma rodinha. Jesus nos protege, nós vamos orar. Não, venha gerar algo aqui no altar. Venha gerar algo aqui no altar. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Venha gerar no altar. Quando falo sobre gerar, é fazer aquilo que Elias fez. Você que sabe um pouquinho da Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Um cara, ele subiu no altar, no monte, colocou a cabeça entre a sua cabeça e disse que ele chorava por chuva. Eu quero chuva, eu quero ver um sinal de Deus. Orou. Deus criou o céu, irmão. Deus não criou a nuvem. A nuvem é gerada pelo vapor que sobe da água, da terra. Você sabe que não chovia fazia 3 anos e 6 meses naquele lugar. Então quero dizer, o que fez aquele sinal vir foi aquilo que saiu de dentro do profeta Elias. Ele foi gerar aquilo. A mesma forma que as mulheres davam a luz naquela época. Qual é a palavra que eu vim dar aqui? É para os líderes. É para os líderes que eu vim dar essa palavra aqui. Falando que Deus ainda conta com você. Vou falar de novo. Deus ainda conta com você. Por que Deus conta comigo? Porque você tem a responsabilidade de cultivar uma cultura que vai suplantar o teu conhecimento ou a tua sabedoria. Essa geração, você vê que ela sempre está buscando conhecimento. Mas parece que por tanto conhecimento, eles repetem o que aconteceu no Éden. Comem de um fruto do conhecimento, mas perdem a presença de Deus. Por isso eu estou dizendo que Deus não quer te dar mais conhecimento. Deus quer te dar vida. Deus não quer te dar mais conhecimento, Ele quer te dar vida. No Éden, a serpente os seduz para ter conhecimento. Eles comem do fruto e ganham conhecimento, mas perdem a vida de relacionamento com Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus está dizendo para você que não quer que você tente evangelizar uma geração mostrando que você tem conhecimento da Bíblia. Que você ganhe uma geração pela vida que você tem com o próprio Criador de todas as coisas. Quantos pode aplaudir ao Rei da Glória por isso?
Quantos desejam isso? Tu quer um Red Bull? Quantos desejam isso? Falamos essa tarde aqui um pouquinho que a forma de Deus manifestar a você será a forma que você causa peso na glória de Deus. A palavra peso vem de glória, kavod. Se você não for alguém que consiga honrar a Deus com algo de peso, Ele não consegue te achar, não consegue te encontrar. Olha para cá, irmão, vou falar algo para você. Faça uma aliança com Deus que enquanto você não estiver pronto, em um lugar escondido em Deus, se tornando o que Ele espera, que as pessoas olhem para a sua vida e vejam que a sua vida fala mais do que as suas palavras, você não vai sair daqui. Vou falar de novo. Tem um pacto com algumas igrejas que fizemos passar a nossa terra em alguns lugares do Brasil, porque vimos que o trabalho para ganhar vida se tornou maior do que o relacionamento deles com Deus. Porque a célula tem que crescer, a equipe tem que multiplicar. Quando a minha motivação se torna apenas para isso, vocês vão ganhar homens e já perderam Deus sem saber. Então eu entendo o que o Pai está dizendo. Primeiro, me conheçam por dentro, se escondam dentro de mim, para se tornar o que eu quero que vocês se tornem, para quando vocês saírem daqui, quando vocês botarem o pé lá fora, não vão precisar convencer pessoas por muitas histórias que conhecem da Bíblia. As pessoas vão olhar para vocês e eu vou começar a seguir você, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Quantos desejam viver isso? Diga amém, meu irmão. Eu não vim aqui para... Mas na verdade eu só vim aqui para falar algo para você. Joga para mim aí João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem e agora é... Você crê que essa é a hora? Sim ou não? Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão quem? A quem? Em o quê? Em espírito e em verdade. Porque o Pai a tais que o assim... Deus é espírito. E é necessário os que o adorem em espírito e em... Maria, ela está... Essa expressão de Jesus para essa mulher, falamos muito sobre Maria também, porque Jesus está falando muito sobre a adoração de filhos. Não está falando sobre a adoração de servos, de pessoas apenas que trabalham para Deus. A Bíblia diz que o servo não sabe o que está no coração do seu Senhor, mas o filho sabe o coração do Pai. Jesus dizia: eu não falo nada, não faço nada daquilo que não vi meu Pai falar e daquilo que eu vi meu Pai fazer. Então a adoração de filhos, a sua adoração ao Pai Celestial, preste atenção, querido. Falamos aqui essa tarde sobre natureza de filhos. Maria representa uma adoração de filhos. Quando você vê Maria lá em João 11, para a gente fechar aqui, quando Lázaro morreu, Marta é aquela presunçosa, aquela mulher que bate boca com Jesus, sempre tem razão, mas Maria, quando ela adora, diz que ela causa dentro de Jesus uma inquietação. Ela causou em Jesus uma inquietação, ao ponto de Jesus diz assim, chora com ela e pergunta, onde vocês puseram o corpo? A adoração de Maria, ela destrava um homem que já estava morto. Eu tenho certeza que a tua adoração vai fazer muitos que estão lá fora, mortos, se levantarem. Você recebe isso? Diga amém, irmãos.
Só quero fechar aqui e quero orar com você. Na cultura hebreia, é uma profanação chamar alguém que você não conhece 2 vezes pelo nome, ou mais do que 2 vezes. É uma profanação. Eu não posso, se eu não conheço a pessoa, não posso falar: ô João, ô João, ô João. Eu não posso. Por isso que na Bíblia você vai ver, e na cultura, que algumas pessoas na Bíblia, Deus chamou elas por mais de 2 vezes o seu nome. Não é você chamar Deus de amigo, mas é os céus te considerar amigo. E essa noite, o que eu vim falar a vocês, que a presença do Pai quer se fazer tão presente na vida de vocês, que os céus quer te chamar por mais de 2 vezes o seu nome. Você recebe isso na sua vida? Você vai ver que Jesus, ele fala algo, dá um segredinho: Marta, Marta. Ele considera Marta como amiga, mas a amiga está fazendo coisas fora de hora e coisas fora de tempo. Eu entendo que um amigo, ele tem talvez uma legalidade para corrigir você em algumas áreas. E eu vim aqui para falar a você: não deixe que o seu serviço se torne maior do que o seu relacionamento com o seu amigo. Você recebe isso no teu coração, meu irmão? Levanta a tua mão mais alto que você pode. Essa palavra que eu deixo para você, que você vai ser uma pessoa que você vai buscar a Deus muito mais do que você buscou até hoje. Quando você que entendeu isso puder sair do teu lugar e vir aqui no altar, você vai fazer uma aliança com o Espírito Santo. Eu não vou sair daqui, eu não vou evangelizar enquanto a minha vida não falar mais do que as minhas próprias palavras. Eu quero mais de Deus. Eu quero que a minha vida se torne a Bíblia dessa geração. Esse é o desejo do meu coração. Fala com Ele, meu. O que você tem que falar com Ele aqui essa noite? Talvez você entende que a sua alma é Marta. Você anda ansioso por tanta coisa. Você anda ansioso para fazer tanta coisa para Deus e em nome de Deus, mas na verdade não está entendendo Deus. Talvez você foi convidado hoje pela primeira vez. E você olha para a sua vida e fala: o que eu estou fazendo da minha vida? As coisas não andam, não caminham. Na verdade, Deus quer fazer algo na sua vida, eu tenho certeza disso. Senhor, todos esses que estão prostrados diante de Ti são sementes para essa geração. Davi foi preparado por quase 20 anos, mas quando ele chegou ao trono, ele sabia o que ele tinha que fazer. Há muitos deles que têm dificuldades. A alma sempre quer levar para longe da Tua presença, em fazer coisas. Mas que o Teu Espírito possa influenciá-los essa noite. Que o Teu Espírito possa ter liberdade para tocá-los nos próximos dias, de uma tal maneira que a Tua presença possa preservá-los em Ti. Primeiro eu entendo que o Senhor tem que fazer algo em nós, sobre eles, neles, para que depois possamos ser uma carta viva para essa geração. Há uma geração que sempre está em busca de conhecimento. Nós não queremos mostrar a eles que sabemos histórias da Bíblia apenas, mas queremos mostrar a eles que temos a vida de Deus. Ministra a Tua vida sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Ministra a vida sobre a vida dos Teus filhos. Ministra, Senhor, sua vida. Vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. É isso que nós desejamos. Vida de Deus. Minha alma canta a Ti, oh, canta a Ti, Teu nome adorarei.
Se coloque de pé no seu lugar, levante as suas mãos mais alto que você pode. Minha alma canta a ti. Declare ao Senhor. Oh, canta a ti. Teu nome adorarei. Com tudo que há em mim. Canto a ti. Teu nome adorarei. Minha alma canta a ti. Declare ao Senhor. Yeah! Oh, canta a ti. Teu nome adorarei. Com tudo que há em mim. Canto a ti. Teu nome adorarei. Salmo 51. Davi erra. E a oração dele diante do Pai é: não me lances fora da tua presença. Ele pagou um preço muito alto para trazer a presença para o seu reino e fazer ela permanecer ali. Eu entendo que essa noite, em primeiro lugar, o que o Pai está dizendo, que é um tempo de arrepender de obras mortas, de se arrepender de tudo aquilo que você sabe que te afasta da presença de Deus. O que te traz para perto é arrependimento. Não é se arrepender apenas de atitudes que você fez, é mudar a sua forma de pensar, é ter hábitos novos. Quantos recebem isso? Diga amém, meu irmão. Escuta o que eu vou falar a você. O arrependimento para o grego é metanoia, metanou e metaforma. Mudar a forma de pensar, de ações e me vestir com outra coisa. Mas o arrependimento no original do hebraico significa techuvá. Techuvá significa que o arrependimento, ele entra de tal forma na minha vida que eu venho trazer um tempo de restituição. Preste atenção no que eu vou te falar. Preste atenção no que eu estou te falando. Quando Jesus está na casa de Zaqueu, Zaqueu roubou uma cidade por mais de 10 anos. Jesus não falou nada, mas a presença dele causou o que em Zaqueu? Arrependimento. A palavra techuvá significa voltar à origem, voltar ao ventre, nascer da água e do Espírito, para ver o reino e depois para entrar nele. O que estou falando a vocês, que Deus está trazendo um tempo para dar um reino a você. Pastor, que reino é esse? É o entendimento de como o céu funciona. Vou falar de novo a você. Que reino é esse? É o entendimento de como os céus funcionam. Jesus estava na cruz, vocês lembram? Estava na cruz, tinha 2 caras lá do lado dele. Teve um cara que fala para ele assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Você lembra dessa história, sim ou não? O que Jesus respondeu para ele, você lembra? Ainda hoje, aonde? No paraíso. Escute isso aí, você tem que ler a Bíblia e entender. Ele pediu o reino, sabe o que ele estava dizendo? Eu me arrependo, eu estou na cruz, eu entendi, eu me arrependo. Me dá o teu reino. Jesus disse assim: não dá tempo, você decidiu na hora errada. Porque o reino é o entendimento de como o céu funciona, como o céu governa a sua vida. Sabe o que Jesus deu para ele? Salvação, mas não deu entendimento de reino. Ainda hoje estarás no paraíso, mas Jesus não deu reino. Reino é uma coisa, paraíso é outra. Por isso que a Bíblia diz que ter o reino de Deus é fazer as pessoas conhecerem ao Pai. E conhecer ao Pai, essa é a eternidade, você estando em vida na terra. Estou falando coisa louca para esticar o teu entendimento de que é reino de Deus. Por isso que estou falando sobre frutos do reino. Frutos do reino você só pode dar por natureza, quando você faz parte desse reino. Estamos juntos? Diga amém, meu irmão. Por isso que eu estou dizendo que o arrependimento é a porta para que você possa ter o entendimento de como Deus funciona por dentro, e não apenas ter informações sobre aquilo que Deus faz. Informações sobre aquilo que Deus faz é para servos. Servos não têm o mesmo código do Senhor.
Ele só serve o Senhor dele e recebe uma paga por isso. Deus não está levantando uma geração de escravos ou de servos, que para eles é muito mais importante servir, trabalhar, do que se relacionar com o seu Senhor. Deus está levantando uma geração de filhos, filhas de Deus, que se relacionam com eles. Cadê você? Escute só que Deus está mandando falar a você. Que louco, né, irmão? Isso é muito louco. Não sei se é o Red Bull que estava com alguma coisa. É o poder. Deixa eu falar algo para você, meu filho. Deus quer governar a sua vida. Eu vejo muita gente descontrolada aqui. Não consegue ter domínio próprio. Deus não consegue dominar você. Deus não consegue ter o domínio das suas emoções, da sua alma. A sua alma te dá um toque na sua carne, você quer fazer, você quer falar. E o Pai está dizendo, a primeira coisa para o reino ter ação em você, ação, agir em você, você tem que ter o domínio próprio. Por isso que disse a você, você só vai impactar lá fora se a tua vida tiver um fruto que eles não têm. Quantos estão comigo? Diga amém. Sabe o que essa noite está dizendo? Zaqueu disse para Jesus assim: se eu defraudei em 10 anos, eu devolvo quantas vezes? Quantas vezes ele disse que iria devolver? Sabe por quê? Porque a lei que Deus tinha dado a Moisés é: se algum ladrão for pego roubando um iPad, não adianta ele falar, eu me arrependo e devolvo o iPad. Não, o arrependimento dele vai ter que fazer ele devolver 4 iPads. Por quê? Presta atenção, isso é techuvá. Eu me arrependo para um tempo de restituir naquilo que eu toquei, que eu roubei. Eu entendo essa noite que você vai ter que deixar algo no altar, falando: Senhor, eu me arrependo, porque eu quero viver um tempo de restituição. O que é isso? A Bíblia diz sobre restituir o tempo que foi o que? Roubado no livro de Joel. Tem muito tempo que você já andou perdendo, com namoros que Deus nunca teve nada com esse seu namoro, fazendo coisas que Deus nunca aprovou que você andou fazendo, coisas que você fez até em nome de Deus, e Deus nunca aprovou que você andou fazendo. Sabe por quê? Porque a questão de Deus não é você fazer, é você ser em Deus. Deus está convidando pessoas aqui essa noite para techuvá, se arrepender, para que o Pai possa restituir anos que foram roubados na sua vida emocional, financeira, espiritual. Quantos querem funcionar dentro do reino de Deus? Diga amém. Então levante a tua mão, continue com as suas mãos levantadas. E é o tempo de você se arrepender. Fala com Ele aí, fala com Ele. O arrependimento que Ele está falando não é arrependimento de coisas que você fez, é falar: Senhor, eu me arrependo de ter uma mente não governada pela Tua presença. Eu quero mudar a minha forma de pensar. Eu vou me esforçar para isso. Por isso eu quero o Espírito Santo. Eu quero o poder do Espírito Santo. Eu só vou vencer com o poder do Espírito Santo. Eu só vou vencer cheio do poder de Deus. Eu só vou vencer cheio da presença de Deus. Eu só vou conseguir dizer não para a carne, cheio do poder do Espírito. Clame a Ele, clame a Ele, clame. Seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, eu não posso viver sem Ti. Espírito Santo, Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti. Espírito Santo. eu não posso viver sem Ti. Eu não posso Viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti. Espírito Santo. Você vai fazer uma aliança com o Espírito Santo aí. Faz uma aliança com Ele aí. Faz uma aliança com Ele. De arrependimento, de um tempo de restituição,
que você quer tomar a forma da obra de Deus, que você quer ser aquilo que Ele sempre desejou que você fosse, que você está disposto a abrir mão, quebrar alianças, o que tiver que fazer, que você será alguém apaixonado de verdade por Ele. Fala. Tem algumas coisas que Ele precisa ouvir de você essa noite, para você ver o reino, para você entrar no reino, receber o reino. A porta é o arrependimento. É o arrependimento. Pensai nas coisas que são do alto. Para trabalhar na minha mente. Eu não quero que, na verdade, a minha alma governe a minha vida. Eu quero ser governado pelo Teu Espírito, Senhor. Fala isso, fala. Eu quero ser governado pelo Teu Espírito Santo. Tu és a minha paixão, Tu és a minha canção. Diga a Ele. Espírito, Tu és a minha paixão, Tu és a minha. Espírito Santo, Espírito Santo, eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti. Espírito Santo, eu não posso, declara o Senhor. eu não posso. Eu não posso, diga, eu não posso. Eu quero liberar uma palavra sobre vocês aqui. Em alguns lugares que eu vou, como um profeta de discernir atmosferas, vou a alguns lugares que as pessoas tentam forçar alguma coisa que Deus já deixou de fazer lá. Tem como projetar algo? Se eu pedir para vocês projetar, tem? Salmos 84, versículo 11. Olha o que eu vou falar a vocês. Preciso falar isso para vocês. E eu prometo que eu vou embora. Sai daqui. Vou deixar vocês. Olha só. Tem algumas cidades que eu vou e vejo que Deus já passou pela cidade, porque eles tiveram a presença e não souberam recebê-la. Estou entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Estou dando uma dica a vocês como um profeta. Estou antecipando alguma coisa para que ela não aconteça. O que vi Deus fazendo ontem à noite, essa manhã, essa tarde e agora aqui, eu entendo que o Pai está soltando algo para vocês, mas vocês têm que entender o que Ele está soltando para os próximos anos a vocês. Porque se você não entende, escuta aqui o que eu vou falar, o que pode acontecer. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá o quê? Graça e glória. Não negará bem algum aos que andam aonde? Na retidão. Olha aqui. Quando você tem a presença dele para gerar um avivamento para Deus, e você perde a presença, preste atenção no que eu vou te falar. Quando você perde a presença, a glória, ela só pode estar uma vez sobre um lugar. A glória não é um culto, a glória é um estado que Deus vai construindo você para onde Ele quer. Deu para entender o que eu estou falando? Só para você entender o que eu vou falar rápido aqui. No Éden havia a glória, um estado de glória. Quando Adão perde a glória de Deus é incorruptível.
Deus coloca Adão e Eva para fora do jardim e põe um anjo com a espada dizendo: aqui dentro vocês não entram mais. Por quê? Porque quando você perde a glória, o seu quebrantamento só te dá direito à graça. Entendeu o que eu disse ou não? Vou falar de novo. Se vocês perderem o que Deus está trazendo a vocês, que é um tempo de glória, vocês podem chorar, vocês podem se arrepender, vocês podem se quebrantar. Deus só vai dar acesso a vocês à graça, porque a glória, ela não pode ser corruptível. Por isso que quando Isaías diz que ele vê, ele diz: ai de mim, porque vi a glória. Por isso que estou falando sobre presença a vocês. Davi, quando ele erra, ele diz assim: não me lanças fora da tua presença, não me lanças fora da tua presença. E ele quer construir alguma coisa para Deus, para a presença permanecer. E Deus diz assim: você me perdeu, Davi. Eu te dei a chance. Eu te dei presença, graça e glória. Você errou, então o que permanece com você é apenas graça. Tem cidades que eu vou e eles buscam glória, fazem jejuns, eu digo assim: a glória já foi. Porque vocês tiveram quando ela esteve na casa de vocês, quando ela esteve na cidade de vocês, vocês foram Marta. Quando a glória está, você não faz, ela faz em você. Vou falar de novo. Quando a glória está, você não faz, ela trabalha em você. Marta não entendeu. A glória estava dentro da casa dela e ela quis fazer. Maria sacou. E olha que Maria era, todo mundo dizia, é a pecadora. Irmãos, tem pessoas que estão lá fora e quando eu começo a conversar com os caras entendem muito mais de reino do que muito crente que está dentro da igreja. Ele nem sabe, eu falo assim: você é do reino. Ele fala: que reino? Eu falo: daqui a pouco eu vou te treinar, você vai entender. Eu faço reuniões com esses caras, falam do reino, não falo de Jesus, linguagem evangélica. Ele fala assim: e cada dia mais a reunião vai crescendo. Esse cara fala de um reino. Oh, mas que reino que é isso aí? Calma, nós vamos chegar lá. E a reunião vai crescendo. Quando eles entendem o reino, não preciso falar de quem é o reino. O reino se revela a eles. Você não precisa mostrar conhecimento, você só precisa mostrar sua natureza ao mundo. Fala alguma coisa aí, irmão. É estranho ouvir essas coisas, né? Porque às vezes você está acostumado a fazer, né? Lembra da transfiguração? A glória estava lá. Lá vem Pedro. Pedro é a Marta homem. Vamos fazer! Vamos fazer! Aí, ó, a glória estava aqui, irmãos. Foi embora. Deus fala assim: cala a boca, Pedro. Escuta Jesus, pelo amor de Deus, cara. Olha aqui, irmãos. Eu entendo que Deus está trabalhando vocês. Preste atenção. Deus está construindo vocês ainda para um tempo de glória. Você crê nisso? Você entende que isso é uma responsabilidade maior do que apenas quem tem acesso à graça? Pastor, que é acesso à graça? Tu vai ser salvo apenas. Mas glória está dizendo que ela vai te levar a ter galardões da eternidade. Porque por onde você passa, a glória, ela começa a convencer as pessoas. As pessoas começam a querer andar com você, querem tocar em você, querem conversar com você. Às vezes eu vou andando em alguns lugares, os caras falam assim: ei, fala aí, eu quero ouvir mais. Eu falo: mas falar o quê? Fala alguma coisa, eu quero ouvir. Eu digo assim: eu estou entendendo o que você está querendo ouvir. O espírito dele está gritando para ouvir algo do reino, da natureza do reino de Deus. Eu quero liberar isso sobre você essa noite. Você quer receber isso na sua vida, irmão? Quantos desejam isso? Põe suas mãos, fala: eu quero esse tempo de glória, eu quero ser construído por Deus. Isso que eu quero, Senhor, eu quero mostrar minha natureza, a natureza que eu tenho do reino de Deus.